que for acompanhar depois. Gente, então eu preciso dimensionar uma estaca para atender uma carga de 60 toneladas à força. Alguém já falou aí para mim que eu preciso 15 golpes aqui para me atender, beleza? Então eu vou projetar uma outra tela aqui para vocês, eu vou romper e eu vou compartilhar novamente agora o laudo de sondagem para todo mundo conseguir ver inteiro o laudo de sondagem. Todo mundo conseguindo ver o laudo de sondagem? Vou dar um ok alguém aí para mim. Beleza? Então, estou projetando aqui o laudo de sondagem. Esse laudo, gente, eu elaborei especialmente para vocês. Inclusive, eu estou pensando em elaborar um laudo para cada aluno aqui para o dia da prova. Então, olha só, quem são meus clientes? O aluno do sexto período, o método que eu quero que use é o Alloc, o local aqui, Google Class. Então, um laudo especial para essa aula. O que acontece? Então, eu tenho aqui o nível de água, gente. Primeira observação a gente vai fazer quanto ao nível de água. O nível de água, ele está aqui em 9 metros, beleza? Confirma aqui comigo. Então, o laudo, gente, o laudo já está lá no Google Class, já está lá. É só entrar no Google Class e baixar, mas por enquanto vocês estão aqui comigo, acompanha por aqui. Então, o laudo aqui, 9 metros. Como que eu sei que é 9 metros? Está dizendo que é 10 metros aqui. Ele está 1 metro acima aqui, então o nível de água está em 9 metros, beleza? Então, tem 9 metros. Que o NSPT final, que a gente utiliza para o dimensionamento. 15 golpes eu preciso. Aí eu pergunto para vocês aí, me responde no chat, ou pode falar em voz. Qual cota eu devo assentar, então, minha fundação aqui para atender, então, esse dimensionamento de 15 golpes? Que no caso eu tenho aqui quantos? 14 metros. Quando eu chego em 14 metros, eu já estou no SPT, já solicito a camada de barra de C6. Chegou em 15? Chega. A Júlia falou 16 aqui, 16 também. O 16 ele já chega aqui, 15, 16, já chega no 15, mas eu já tinha 16 lá em cima, então também atende. Então, olha só, gente. Chegando a 14 metros, ele aponta, já solicita 16 golpes. Diminui no 15, depois sobe para 17 golpes aos 16 metros. Posso assentar aos 14 metros? Posso, é econômico. Se eu assentar nas camadas abaixo, também atende, que eu tenho 15 golpes. Então, eu tento ser o mais econômico possível aqui, tentar então ser mais econômico, que eu vou sentar no 14 metros. Pode ser? Tudo bem o raciocínio aqui? Também. Mas aqui eu já estou analisando o SPT que eu preciso. Aí agora, o que acontece? A água, essa cota que eu escolhi, 14, está abaixo do nível da água. Aí eu pergunto, posso fazer uma broca? A Strauss passa o nível da água, gente? A Strauss, o colega falou de Strauss, passa. Pré-moldada, hélice contínuo. Alguma mais passa o nível da água? Isso, o problema é o seguinte, isso daí existe também. Quando eu estou no nível da água muito intenso e eu coloco o meu concreto lá, ele vai alterar a relação água-cimento. Se aumenta a relação água-cimento, vocês já viram lá em materiais de construção civil que diminui a resistência do concreto. Quanto maior a relação água-cimento, menor a resistência. Então, esse é o problema, se eu tiver um fluxo de água intenso.
Isso, por isso. No momento da também influencia. Mas a fim de estrutural, o maior problema é esse, né? Que como que eu vou manter a relação água-cimento? Aí eu tenho que revestir às vezes. Não, existe solução, existe solução. Estaca metálica pré-moldada não tem problema de água, não. Quando a gente faz o NSPT, imagina a gente vai fazer o processo de NSPT. O NSPT já é feito com solo saturado, né, abaixo do nível de água. O que a gente entende? Então, que essa água não vai causar deformação na resistência, não vai alterar a resistência. A água já está cumprindo o papel dela. O que vai acontecer? Se não tinha água e aparecer água, aí vai diminuir a resistência mesmo, por causa do recalque. Ou ainda pode acontecer aumentar a resistência, porque tinha água e a água saiu. Então são duas situações. Por isso que o nível de água é importante. Ele registra tanto a hora quanto o dia do lençol freático. Não vai sofrer recalque, não é que pode não, sofre recalque. Então a gente já pode contabilizar esse recalque. Então por isso que a gente verifica onde está o lençol freático. Geralmente o, é feito o levantamento do nível do lençol de água no período chuvoso, por exemplo, janeiro até abril é feito então a sondagem, porque é onde o lençol de freático vai estar a maior nível e eu vou ter então menores valores, os menores valores. Aí se a água descer, a resistência do solo aumenta. Mas de fato tem um recalque também, certo? Gente, então posso sentar nos 14 metros? Pode responder no chat, pode responder em voz aí, beleza? Então, aponta. Isso, lá deu 14 metros, dá 16 golpes. 16 golpes aqui. Já voltei aqui para a tela. Então, minhas soluções, vou colocar as soluções mais básicas. Estou indo ainda para as estacas de menor valor. Então, estaca broca, vai conseguir chegar no nível da água lá? Ultrapassar o nível da água? Essa escavada aqui também, dificilmente, né? Então, aí vai seguir então para outras soluções. A Strauss, que alguém já falou aí, e a pré-moldada de concreto, a Frank, a hélice contínua e a metálica. Beleza? Então, a Strauss aqui, ela está no limite da carga, está no limite da carga, 60, e eu tenho a pré-moldada de concreto de 20 a 150 toneladas de força. Então a estaca boa e a Frank também. Então tem essas três estacas me atenderiam. Essa aqui, por causa do problema da água, a gente não vai utilizar. Então vamos para a pré-moldada, que é uma estaca relativamente barata quando comparada a outras de maior porte. Beleza? Gente, tranquilo aqui na escolha. Beleza? Se tivesse vizinhança, eu não poderia vibrar, não poderia vibrar. Então ia ter que ser uma estaca escavada, ou uma do tipo hélice contínua, ou uma do tipo escavada com lama bentonítica, uma raiz, certo? No caso aqui não tem limitação construtiva, vamos fazer uma pré-moldada, beleza? Então, diga. Isso. Tu poderia fazer duas estacas, só que é o seguinte: quanto maior o número de estaca, maior tem de ser o bloco de coroamento e mais caro é. Então, o que a gente tem de limitação é esse: tentar fazer uma estaca e sair mais barato. O mais barato é um bloco, é o bloco para uma estaca.
Beleza? Então, isso, tem essa limitação construtiva. Até pode, só que o problema é o fluxo da água. Tem que calcular quanto que é a vazão da água ali. Certo? Então, vamos seguir aqui. A gente já escolheu. Agora tá. Escolhemos stack pré-moldado. Na verdade, eu induzi vocês, porque a aula está preparada. Então, eu induzi vocês a escolher a pré-moldada aqui. Beleza? Eu te... Então, eu liguei aqui para o meu fornecedor, gente, e ele me falou que onde eu vou construir, ele pode me ofertar dois tipos de estaca. Estaca quadrada, estaca circular. Ele dá as dimensões e a capacidade de carga aqui. Aí eu quero saber qual o melhor tipo de estaca a se utilizar, uma quadrada ou uma circular? Já pensou se eu não tenho uma quadrada pronta aqui? Beleza, vamos ver aqui. Então, a circular, gente, é a mais comum. A mais comum porque quando eu faço quadrada, eu preciso corrigir os fatores de atrito. Imagina, eu vou desenhar quadrada aqui no cantinho, gente. Aqui, imagina que ela está entrando no solo. O que acontece? Essas quinas aqui, ó, os vértices, que a gente fala, essas vértices, quem vai garantir o contato do solo com essa vértice aqui, ó? Quem que vai garantir de fato que lá embaixo, nos cantinhos aqui da estaca de seção quadrada, seção retangular, vai acontecer o contato? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem de saber dizer se lá embaixo está tendo contato, porque o solo, a quina, né, essa quina, sabe, pode rasgar o solo. Então, em função disso, eu preciso corrigir esse meu fator de segurança aqui de estaca de seção quadrada. Então, por isso que ela é menos utilizada. Ah, professor, é mais difícil? Não, ela só diminui essa carga de atrito aqui nas pontas. Ela vai tirar essas cargas de atrito, porque pode ser que essas quinas aqui rasguem o solo. Então, eu preciso diminuir o atrito lateral que vai acontecer aqui. Entenderam aí o motivo de ela ser menos utilizada nessa perspectiva? Então aqui eu não sei, essa aqui não pode rasgar o solo, então não pode ter atrito lateral nos cantinhos. Quando é circular, então o solo passa em todas as partes, toda a seção dela, então isso é garantido. Então é o que diferencia aqui, beleza? Então, gente, como eu não preparo a estaca quadrada, a gente vai aqui, eu vou deixar preparar uma aula aqui de estaca quadrada e a gente vai fazer até o final do semestre, beleza? Então vamos escolher uma estaca circular, beleza? Então, quanto que é a nossa carga que a gente tem lá? Quem que está anotando aí? Que eu... Rapaz, não estou vendo ninguém anotar as informações aí. 60? Então qual que é o diâmetro aqui que eu vou utilizar para utilizar a estaca de 60? Beleza? Isso, qual o diâmetro? Eu posso usar uma de 42? Isso aí, justamente. Professor, se eu tenho uma de 33 que vai atender, para que eu vou aumentar o diâmetro, gente? Então, tudo na engenharia custa. Se 33 atende, se a 29, diâmetro 29 atender, se eu utilizar ela. A 29, ela fala que é, em média, uma carga usual de 50 toneladas. Nossa carga é de 60, então vamos utilizar uma diâmetro de 33. Beleza, aqui na escolha do diâmetro, então eu vou procurar catálogo de estaca. Na aula passada eu falei um pouquinho disso, falei já nas outras aulas, então vai dimensionar, procura um catálogo de estaca. E como que eu vou... Por enquanto, como a gente está no sentido didático da disciplina, a gente procura catálogo na internet. Na prática, tu vai procurar um catálogo com o teu fornecedor, beleza? O teu fornecedor vai te dar esse catálogo, ele vai falar, a gente usa aqui na região tal estaca que te atende.
Beleza, gente? Então, estaca que eu vou adotar é uma estaca de 33 centímetros de diâmetro. Então, eu vou calcular os parâmetros geométricos aqui da minha estaca. A área de ponta e a área lateral. Vocês já sabem fazer isso, certo? Então, para calcular a área de ponta é πd ao quadrado sobre 4. O nosso diâmetro aqui é 33. Então, fazendo a substituição, eu vou obter uma área de 855,30 centímetros quadrados. A área lateral, a gente passou, a aula passada, é π vezes d vezes 1 metro, porque é para cada 1 metro de estaca. Então, π vezes 33 vezes 100 centímetros. Então, a gente vai obter 10.367,26 centímetros quadrados por metro de estaca, beleza? Então, quando eu for ver, se for 2 metros, eu multiplico por 2, se for 3 por 3 e assim sucessivamente. Beleza aqui, gente? Então, as áreas, os parâmetros geométricos, pode mandar no chat, pode falar. Beleza, vou seguindo aqui. Então, agora eu vou determinar o fator de atrito, gente. O fator de atrito ali, os coeficientes para mim, minhas estacas. O que acontece? Como minha estaca tem um diâmetro pequeno, se eu utilizar 1,75 aqui, ó, e 3, F1 e F2, tá bom. Olha na tabela, já resolvo. Só que eu posso me favorecer. Como que eu vou me favorecer? Eu vou utilizar a fórmula que ela fala o seguinte, que F1 é igual a 1 mais D sobre 0,8 com D em metros para calcular aqui o F1 com estacas de pequeno diâmetro, pré-moldadas. Só é para estacas pré-moldadas. Então, quando concebeu a fórmula, então a gente vai calcular em vez de utilizar 1,75 e 3,5. Beleza? Posso usar 1,75 e posso usar 3,5. Só que eu quero aumentar em meu favor aqui a capacidade da estaca, eu vou calcular esses fatores. Então, o D é 0,33 metros, o F1 vai ser 1 mais o diâmetro sobre 0,8. Meu diâmetro seria, então, 0,33 dividido por 8, 1,41. Bateu aí na calculadora alguém? Perfeito. E quanto que é o valor de F2? É o dobro, beleza? É o dobro. Então, duas vezes. Beleza. Pode anotar 82 e 83 aí que a gente vai seguir. Então, geralmente é o dobro aqui. Olha só a diferença, gente. O F1 a gente ia adotar 1,75 e o F2 ia adotar 3,5. É uma baita diferença. A gente está favorecendo a nossa estaca aqui. Então, tem calculistas, se vocês forem ver na internet, que eles não se importam, não deixam 75 e 3,5. Tem calculista que já calcula os fatores. Não, esses coeficientes não estão na NBR. A NBR, ela traz os tipos de estaca, ela não traz os métodos. Por exemplo, o método Decaux, Quaresma, Aoki, Veloso, Antunes e Cabral, não tem, só tem em livros, né? Só tem material didático. Então, esses coeficientes é do método. Cada autor tem uns coeficientes. Tem respaldo. São métodos, a gente fala que são métodos semi-empíricos. Semi-empíricos porque o método Veloso ele é baseado no cone de penetração. O que acontece? O cone de penetração é um método para determinar a resistência do solo. Ele associou esse cone de penetração a valores em função de cada estaca. Então, ele associa o valor da penetração do solo com NSPT e com a prova de carga.
A gente fala muito de Berberian. O que o Berberian é? O melhor da capacidade de carga. Porque que ele faz? Ele vai ajustando o fator dele em função da prova de carga e em função do NSPT, esses dois parâmetros. Aqui não, a OC Veloso pegou o ensaio de Cone e pegou a prova de carga. Então são respaldados por norma. Por norma não, pela literatura. Existe trabalho científico que inclusive, a nossa região não é forte de geotecnia, mas existem outras regiões que têm muito estudo. Eu posso fazer um artigo só comparando uma estaca por Decou, Quaresma e a Orc Veloso. E vai obter valores diferentes. Inclusive, eu mostrei no vídeo passado para vocês. Vai ter valores diferentes. Beleza? Então, já defini aqui os coeficientes das minhas estacas. Então, vou seguir aqui. Eu simplifiquei, gente, aquele laudo aqui, ó. Pronto. Aquele laudo lá, eu já sei para que seria o lençol freático. E já trouxe aqui para vocês, simplificado aqui, todo o meu laudo lá, certo? Tem uma simplificada bacana. Dei uma limpada nele para ficar didático aqui. Mas olha só, toda aula eu estou tentando trazer para vocês laudos originais, laudos que são utilizados em campo, laudo mesmo da engenharia, que é o que a gente faz. E depois aqui eu só simplifico para tornar mais prático o cálculo da limpada. Beleza? Então, aqui nos primeiros 5 metros, eu tenho uma areia argilosa. De 5 a 10 metros eu tenho uma argila. Eu tenho uma argila arenosa. Depois de 10 metros eu tenho areia siltosa. Então, 1, 2, 3, 14. E aqui em 14 metros, a gente optou em fazer então o nosso assentamento da fundação. Da fundação da nossa estaca. Beleza aqui? Então, assentei aqui, olha só. O que acontece? Essa estaca ela vai atravessar 3 tipos de solo, que era a dúvida de vocês. Eu fiz de propósito lá, coloquei um laudo diferenciado. Ela atravessa 3 tipos de solos. O que eu tenho que fazer nessa situação? Eu vou precisar calcular a resistência para cada tipo desse de solo. Então, eu vou anotar, gente, aqui embaixo da tela, pode acompanhar. Eu vou anotar que eu não tenho um caderno para anotar os valores que eu já calculei. A área de ponta, a área lateral, fator 1 e fator 2, beleza? Só fiz isso aqui. Anotei aqui embaixo, vou deixar ele o tempo todo aí embaixo. Agora eu vou calcular a resistência lateral. A resistência lateral depende da área lateral, depende do alfa, do 1K, do NSPT e do F2. A área lateral já tenho aqui definido aqui embaixo. Fiz a setinha. O K e o alfa eu vou ter que olhar na tabela. O F2 também eu já tenho. O F2, 2,82. O NSPT em função de cada solo. Nesse caso aqui, gente, eu vou atravessar um solo, 2 solos, 3 solos diferentes. Então, a resistência lateral eu vou precisar fazer para cada parcela que a estaca ultrapassa. Então, essa é a diferença em comparação quando eu tenho um solo homogêneo. Aqui eu tenho um solo heterogêneo, composto de várias camadas. Então, eu vou fazer a resistência lateral para areia argilosa. Que é a primeira camada aqui. Confere aqui, areia argilosa. Então, o que acontece? Feito isso daqui, eu vou então procurar na areia argilosa o coeficiente alfa e K. Beleza? Então, gente, lá no Google Class, eu vou procurar lá os arquivos que eu já postei para vocês, a tabela de AOC Veloso. Então, vou abrir para vocês aqui. Só decora o nome, areia argilosa. Então tá aqui, gente, a tabela. E eu quero saber, então, quanto que vale o K e o alfa da areia argilosa.
E aí? Alguém mais? Confere. Então, o K é 6, o alfa 3%. Olha as unidades. Um é quilograma por centímetro quadrado, o outro é em porcentagem. Pode seguir, gente? Aí eu vou seguindo aqui. Então, é exclusiva para o AOC. Então, cada método tem uma tabela, tem um jeito de fazer. Então, vamos voltar aqui para o... Então, aqui, gente, alfa 3 e K6, beleza? Agora eu quero saber qual é o NSPT médio dessa primeira camada que atravessa aqui, ó. Eu vou pegar esses NSPT aqui, esses 4, e dividir para 4. Do jeito que a gente fez na aula passada. Quanto que dá aí, gente? A projeção está no vídeo, gente. Está no vídeo aqui. 3,5. Então, o que eu fiz? Somei 7, 2 mais 3 mais 2, dividi por 4, 3,5, né? Tranquilo. Certo? Agora, eu já tenho o NSPT, eu tenho o K, o alfa, o F2 e o EL. Falta mais nada, não é isso? Então vamos achar quanto que vale o RL. O RL, 1. Só dessa camada aqui, vamos ver então. Ó, a área lateral é quanto? 10.367,26 centímetros por metro. Quantos metros de destaque eu tenho aqui? 5. E o primeiro metro eu uso? Não, por quê? Isso aí, eu não tenho SPT. Gente, o pessoal pode responder no chat aqui, estou acompanhando o chat. Então, quer dizer que vai ser 10.367,26 vezes 4 metros, vezes o alfa, que é 3%, vezes 6, vezes 3,5, que é NSPT, e dividir pelo F2, que é 2,82. Então, fica nessa configuração aqui, ó. Beleza? Tá aqui os 4 metros, ó, da estaca, ó. Tá aqui os 4 metros, tá aqui os 3%, o meu K, o 3,5 e o F2. Dá quanto aí? Isso aí. Como eu depois da vírgula não pego nada não, gente, tá bom? 9.264, vírgula alguma coisa. Aí, 80, aí tá. 82. Aí eu vou transformar em tonelada a força no 3 casas, 9,26 toneladas. Quer dizer que nesse pedaço aqui, ó, suporta 9 toneladas. Como está poluída a tela aqui, gente, eu vou para outra tela. Vou anotar aqui, ó, o valor. Rapaz, eu vou ter um slide. Tá no slide. Não, riscado assim não. Mas riscado ri. Isso, eu vou postar a aula e vou postar o slide. Beleza? Não, mas deixa, ele tem que falar, senão... Beleza, gente? Então, vou limpar a tela aqui, eu vou anotar o 926. Aqui, então, 926. E agora eu vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou calcular a segunda camada, que é a argila arenosa. Então, 3,2, que é a segunda camada que ela atravessa, a argila arenosa. Aí eu vou na tabela da argila arenosa, procurar. Agora eu já sei que eu tenho que focar no alfa e no K, beleza? Então eu vou projetar a tabela aqui, argila arenosa.
Cadê a argila arenosa? Quanto que é o valor? Isso aí, a Catherine falou também aqui, tá bom? Todo mundo conseguiu identificar a argila arenosa? Cadê? Tá aqui. Então, 3,5 e 2,4. Eu só coloco na ordem que tá lá. Então, vamos voltar aqui para o feito aqui. Então, posso anotar alfa 2,4, K 3,5. Beleza? Então, falta o NSPT. Vou tirar a média aqui, ó. Acompanha aí, gente. Tira a média para mim na máquina, ó, de todas as camadas que a estaca ultrapassa na argila arenosa. É 4, 4, 7, 9 e 9. 4, 4. E alguém mais diferente? Beleza, Vinícius. Então, 6,6. Aqui. Vocês concordam comigo que eu já tenho a área lateral, alfa K, o NSPT, o F2? Quantos metros atravessa aqui? Quantos metros são? 5. Então, quer dizer que eu preciso multiplicar a área lateral aqui por 5. Então, vai ficar nessa configuração, ó. 10.367 vezes 5 metros. Nosso alfa, nosso K, nosso NSPT e o F2. Beleza? Vai dar quanto aí, pessoal da máquina? Isso, essas casinhas decimais eu vou jogar fora porque no final eu vou utilizar só tudo em tonelada força. Vai dar 10,19 tonelada força. Então, bem tranquilo de fazer aqui, certo? Então, o mesmo raciocínio que eu vou fazer, eu vou pegar esse valor e vou anotar aqui do lado e vou limpar a tela para ficar melhor aqui. Vocês que não precisam limpar a tela, só escrever embaixo do caderno, só seguir para o 3.3. Beleza aqui, gente? Olha só. Então, eu vou limpar a tela e vou anotar aqui 10,19 tonelada força. Quando o vídeo é gravado, gente, é mais dinâmico mesmo, porque é difícil de vocês ter interferência. Às vezes, na aula vocês se sentem mais à vontade, no vídeo menos, e para perguntar no WhatsApp menos ainda. Então, aproveita a oportunidade que a gente está num momento complicado e é provável que isso fique por muito tempo ainda, gente. Então, a gente vai se adaptando aqui. Então, já fiz a camada, a segunda camada, mudou o solo, então agora eu vou fazer areia siltosa. Areia siltosa. Então, resistência lateral ainda, que a estaca atravessa uma camada de areia siltosa, eu vou chamar de resistência lateral 3 da areia siltosa. Areia siltosa. Então, decora o nome aí, areia siltosa, e a gente vai para a tabela lá descobrir o valor de alfa e de K. Areia siltosa. Quanto que é a areia siltosa? Beleza, o Michel falou aqui. A Catherine também. A Fran. Beleza, então aqui a areia siltosa 8,2. 8,2. Então eu já tenho aqui os valores. Então eu vou voltar lá e anotar esses valores. Aqui, então, alfa 2% e o K 8 kg por centímetro quadrado. Agora eu quero calcular meu NSPT dessa camada que ela atravessa. Ela atravessa a camada 10, de NSPT 10, 13, 14 e 12. Então, essa é a quantidade de golpes. Então, eu vou calcular quanto que é a média desses valores. Rapaz, o cara tá a máquina. Eu vi nisso, a Catherine só tá acompanhando firme mesmo. Não tá anotando, mas pelo menos tá batendo a máquina, né? Então, vamos
Beleza, não, mas a gente tem que entender, cada um aprende de uma maneira. Tem gente que gosta só de ouvir, outro de anotar, outro de bater na calculadora aí. Então, 12,25. Beleza, gente, olha só. Então, achei isso. Aí eu quero saber quantos metros atravessa, quantos metros de solo tem. 4 metros. Então, essa minha área lateral, 10.367,26 vezes 4 metros, não é isso? Fica nessa configuração vezes 4 metros. Tá aqui meu alfa, tá aqui meu K, tá aqui meu NSPT calculado e meu F2. Pronto. Eu quero saber então quantos que vai dar minha resistência lateral para areia siltosa com 4 metros. Sim. Isso. Só muda o nome, só muda o nome. Eu não entendi. Tu assentava na. Isso. Ah, tá. É porque o método de. Eu vou fazer um desenho aqui, depois vou apagar. Não. É porque assim, ó, quando é um método de Deco e Quaresma, ele fala que tem um bulbo assim, ó. Esse bulbo aqui, ó, na ponta. No método Deco e Quaresma. Aí eu vou pegar esse NSPT acima, o NSPT da cota que está sentado e o NSPT abaixo, certo? Não, aí o que acontece? O 12 aqui, ó, que estava da atrito lateral, é descartado e eu pego o atrito lateral só que está em cima. Então, esse é o método do Deco e Quaresma. A Aoki Veloso ele não fala de bulbo de tensão. Isso, por isso que ele pega o total. Isso. Mas porque esse último metro aqui, ó, se fosse o método de Aoki Veloso, esse NSPT aqui, ó, ele ia entrar na ponta e não no atrito lateral. E não, ele vai para a ponta. Ele vai para a ponta. Ele não vai para a lateral. Então isso tem diferença mesmo. Lembrando que eu acho que o José entrou agora, a gente está gravando a aula e pode acompanhar depois. Se tiver pergunta, pode fazer, porque a gente está finalizando o atrito lateral. Não, Deco e Quaresma. O Aoki Veloso ele não considera o bulbo de tensão. Beleza? Então, achei aqui 28.000. Então, vou seguir aqui, dividir para 1.000, vai achar 28,82 toneladas. Eu vou pegar aqui o valor, não é isso? E eu vou anotar aqui do ladinho e vou limpar a tela. Certo? Tranquilo, gente? Eu vou então dar uma limpada na tela aqui e pronto. Limpei a tela, anotei o valor que eu encontrei agora. Agora sim, vou fazer a somatória das parcelas. Quantas parcelas eu tenho aqui? Quantos tipos de solos eu tenho? Eu tenho 3 tipos de solo. Então, minha resistência lateral é a somatória da resistência lateral do solo 1, do solo 2 e do solo 3. Eu vou somar essas 3 parcelas. Eu vou somar. Somando, então, 9,26 mais 10 mais 28,82
Dá quanto aí de resistência lateral? Então, só a resistência lateral quase chega nos 60. Olha só, muito bom o solo. Então, verifique que eu tenho alterado o laudo, né? Estou repetindo isso aqui. Lá eu tinha dado um laudo com os NSPT elevado. E cada vez mais eu estou dando o NSPT baixo e a resistência está diminuindo. Tá bom? Então, resistência lateral, tudo ok. Então, vou para essa resistência lateral. Como? Isso. Então, aqui a solução, se não der certo de primeira, aumenta a cota, que nem tubulão lá. Eu vou pegar esse valor aqui, gente, e vou colocar aqui embaixo, porque como não tem espaço disponível, eu vou dar uma limpada e colocar aqui embaixo. Limpei. Cadê o valor que eu não coloquei embaixo? Não sumiu, mas é 48. Daqui a pouco aparece. Então, vou calcular a resistência da ponta. A resistência da ponta. A resistência da ponta, então, vai depender da área da ponta, que eu já tenho aqui, do fator K, para esse tipo de solo, que é a área siltosa, e do NSPT da ponta e do F1. Aí, o que acontece? A área da ponta eu já tenho definido. Que tipo de solo é? É o mesmo do solo anterior, é o mesmo solo anterior, só que em cima era um solo médio e embaixo é um solo fino. Então eu vou procurar o valor de K na tabela, para quem já está anotado aí no caderno. Beleza? Então o valor. Pode falar, José. Não, não. É uma tabela diferente. Aqui é a tabela. Então, a areia siltosa, né? Eu estou precisando só do valor de K. A ponta, gente, a ponta, ele não precisa de alfa. Então, o K aqui é 8. O José perguntou, a tabela são diferentes. Então, aqui quem já tinha anotado o valor, 8. A Kathleen falou já novamente aqui 8, que é o mesmo tipo de solo. O mesmo tipo de solo. Então, a área da ponta eu já calculei lá no segundo passo, no primeiro passo. O K eu já vou anotar aqui, cadê? Para a área siltosa, K é igual a 8, a gente olhou na tabela. O NSPT, quanto que é o NSPT da ponta? Onde que a ponta, qual cota aqui? Na cota 14 metros, está sendo solicitado o NSPT de 16. O NSPT 16, então, não tem, isso é a diferença. A Orc Veloso não calculou baseado no bulbo de tensão, então é um método diferente, tá bom? Gente, então tem o NSPT, tem o F1 que eu calculei também, eu poderia usar na tabela calcular. Então o NSPT 16, só fazer a substituição. A área da ponta vezes o 8 vezes o 16 aqui e o valor da cor. Agora que apareceu o RL aqui, 77.600. Isso aí, perfeito. Aí o que acontece? Transforma em tonelada força, vai dar, dando 3 casas aqui, 77,64. Vou anotar a resistência da ponta aqui embaixo também, gente, para limpar o meu espaço aqui. Não tem espaço, o espaço não é infinito que nem o caderno de vocês. Então vamos dar uma limpada. Todo mundo acompanhou aqui a resistência da ponta. Então a ponta aqui é mais tranquilo, gente. É mais tranquilo pelo método do AOC Veloso. O Decoy Quaresma eu comecei pela ponta. Aqui não, como a ponta é mais fácil, deixei por último. Beleza? Vou seguir aqui, vou limpar minha tela. Achei todos os parâmetros. Teoricamente, já acabou o dimensionamento, mas a gente vai seguir porque a gente tem que aprender a calcular até o final a estaca. Então, vou achar a carga de ruptura. Para isso, eu vou somar a resistência da ponta mais a resistência lateral. A resistência da ponta é 48. Está trocado, está invertido aqui, gente.
Está invertido. A resistência da ponta é 77,64 e a lateral é 48, tá bom, gente? A Kathleen falou aqui que vai dar 125,91 toneladas. O Vinícius também. O pessoal tá afiado aí na calculadora. Então, gente, beleza aqui? Achei minha carga de ruptura. O que significa carga de ruptura? Aquele mesmo conceito que a gente viu em Fundações 1. Significa quanto que o solo precisa ser solicitado para ele romper. Ou seja, para ele quebrar, para ele fraturar. Eu quero que meu solo seja fraturado, sofra uma ruptura? Não. Então eu preciso ter uma carga menor do que essa. Aí a gente viu lá com a Suilã um negócio chamado fator de segurança para calcular a tensão admissível. Então a capacidade de carga da estaca nada mais é do que a tensão admissível, a gente chama de capacidade de carga aqui, é a carga de ruptura sobre 2. Então essa é a diferença. Então, olha só, lá no método do Decaux e Quaresma, eu fazia tanto por 2, depois por 1,3 e 4. Aqui não. Aqui não é estaca escavada, é a estaca pré-moldada, não precisa fazer aquela verificação lá. Então, à medida que a gente avança no conteúdo, vocês começam a entender a diferença, beleza? Aqui, então, basta pegar a carga de ruptura e dividir por 2. Nossa carga de ruptura é 125 dividido por 2. A Kathleen está afiada aí só na máquina, dá 62,63. Quanto que é a nossa carga do projeto lá, nossa carga solicitante? Quanto que é a nossa carga do exercício? Então, 62 atende? Atende? Tá no limite. E se não atendesse, o que eu faria, gente? Isso aí. Isso. Eu ia fazer as duas e verificar o que sai mais barato o orçamento no final. Então, gente, quando tu for, geralmente tu contrata uma empresa para fazer isso, o projeto é o mais barato, gente. O mais barato é o projeto. Eu não sei se eu já contei essa história. Ninguém enriquece com o projeto, enriquece com a execução. Quando eu peguei meus primeiros projetos, eu pensei que ia ficar rico. Depois eu vi que eu não ia ficar rico, não. Porque dá só trabalho. Inclusive, eu vou pegar um exemplo aqui de Ouro Preto. Tem um e tá ficando gravado, né? Ainda bem que fica só para vocês. Aqui em Ouro Preto tem um engenheiro que ele faz os pré-moldados para laje pré-moldada, né? E ele não vende o projeto, ele vende só a treliça. Ele te dá o projeto se tu fechar com ele. Porque o projeto é barato mesmo, o projeto. O que ele ganha na execução, então vale a pena a execução. Então, geralmente tu vai verificar com o executor. Tu faz 2, 3 projetos desse no Excel e verifica para ele o que sai mais barato. Executar tanto, perfurar mais ou menos. Oi, Tiane. Não, o cara tem que fazer o marketing dele, né? O marketing dele é que ele te dá o projeto com segurança, baseado no material dele. Que a Diane? O que até pode, eu recomendo que vocês façam Excel, façam tabelas inteligentes. Só que não pode todo mundo me entregar a mesma tabela, gente. O cara vai lá só muda a fonte, tá Arial 12, a pessoa vai lá e muda para Segrife 15. Pronto, e me entrega o mesmo projeto. Muda a cor, coloca o negrito lá. Então, eu aceito, mas por exemplo, tem vídeo no YouTube que ele faz no Excel, aí que quando a gente não aprende, porque ele fala, essa tabela tem tabela para vender, só alimenta, mas eu prefiro, como a gente está aprendendo a fazer ainda na mão, mas se tu consegue dominar o Excel e básico da mão, tá ok. Inclusive a tabela tu vai levar para tua vida profissional, tá bom? Então, só não compartilha com ninguém, porque se sair muita tabela aí, vai ficar difícil avaliar.
Então, beleza, gente. Depois disso, qual é o próximo passo, gente? Estou no sexto passo aqui já. Achei a carga admissível. Eu sei que essa carga é maior que 60, então atende o esforço resistente é maior que o esforço solicitante, o primeiro critério lá. Qual que é o próximo passo aí? E aí? Volta aí, volta mais folha aí. Qual que era o próximo passo aí Não, nesse caso aqui não verifica. Só verifica a resistência de ponta em estacas escavadas. Só em estacas escavadas, não verifica a ponta. Inclusive a ponta das estacas pré-moldadas, estacas metálicas, dão um valor muito lá em cima. Então, por isso que não verifica. Verificação com cálculo da armadura. E aí, alguém mais? É isso mesmo? Olha aí, já respondeu a pergunta do Henrique. Se ela já vem pré-moldada, Henrique, como que eu vou calcular a armadura desse negócio? Não, o meu fabricante ele já vem armado. Então, gente, a armadura ela já vem calculada para fletir os esforços, para combater os esforços de manipulação. Imagina, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Tá aqui meu nível do terreno. E minha estaca vai ser colocada aqui em cima. Ela vem no guindaste, gente, assim, ó, pendurada. Tá aqui minha estaca. Então, o que que acontece? Ela está aqui, ó, no guindaste. Ela está tendo um momento aqui, ó, que ela precisa combater. Então, a armadura que é calculada é para combater esse momento e não os esforços de construtivo, o esforço de transporte. Então, os pré, e os pré-moldados, então, tem esse problema. Ele sai caro por causa disso. Beleza? Então, não precisa de armadura porque já vem armado, já vem concretado aqui. Então, depois disso é o quê? Não precisa também, porque ele já vem pronto. Então, não precisa. A carga usual já é orientada nisso, na tensão da armadura. Porque eu verifico a tensão de armadura para verificar se vai precisar armadura ou não. Se ele já vem armado, não é meu papel de verificar isso, mas eu deveria verificar com o cliente se estava armado corretamente. Mas aí, isso, bloco coronel. O que que acontece? Essas estacas pré-moldadas, ela já vem com certificado. Então, quem está me garantindo ela é o fabricante, beleza? Então, o próximo passo, bloco de coroamento. O bloco de coroamento, vocês já estão fera, pode falar. A resistência maior que o esforço solicitante. É porque essa nomenclatura vocês vão aprender mais específico o que significa em cada letrinha dessa em concreto lá, senão a gente não sabe. Aqui a resistência é maior do que a força solicitante. Então, o bloco de coroamento eu vou primeiro calcular, então, coloco ele aqui, ele pode vir até 1 metro, às vezes, depende do tipo de estaca, ele pode vir mais. Então, eu sei que meu pilar lá do enunciado era o mesmo do outro enunciado, 15 por 25, e tinha 4 ferros de 10. 4 ferros de 10. O que acontece? Então, a geometria é o mesmo processo que a gente fez da aula passada. O que eu devo considerar? Como é apenas uma estaca, só preciso considerar o balanço aqui, gente, que é o mesmo da aula passada, e o diâmetro da estaca, como é só uma estaca. A partir da aula que vem eu vou fazer 2 estacas, 3 estacas, 4 estacas, então vai aumentando o grau de dificuldade dos exercícios, tá bom? Então, uma estaca é bem simples, não precisaria nem de armadura teoricamente. Então, o balanço aqui, no mínimo 15,
pode ser 20, alguns calculistas mandam colocar 10, mas aí tem uma discussão muito grande. Então, 2 vezes 15 mais 33. Um bloco de 63 por 63. Posso usar um bloco 63? Quanto que é o próximo aí? Excelente. Então, um bloco 65 por 65. Então, um bloco bem tranquilo de se fazer, um bloco relativamente pequeno. Então, pronto. Descobri a base dele, a largura e o comprimento. Vou calcular a altura. Então, para calcular a altura aqui, gente, eu vou calcular pela fórmula do bloco de coroamento, que é uma fórmula que vocês já viram nas aulas passadas, lá em concreto, lá em Fundações 1. Depende, então, do maior lado menos o menor lado vezes tangente de 60 dividido por 2. Então, estou tentando achar aqui. Então, o que acontece? O valor de A aqui é 65 e o menor lado é 15. Fazendo essa substituição, a gente vai ter uma altura de 43,5. Alguém está com ruído aqui. Acho que é o José. Era o José, estava com ruído, eu silenciei. José, quando tu quiser perguntar, só ativa teu som aí, tá bom? Eu desativei aqui, mas não tô te impedindo de dar não. É só clicar aí que tu mesmo consegue ativar teu som. Então, gente, eu vou ter uma altura de 43,5, eu coloco em unidade construtiva. Então, em unidade construtiva, eu arredondo para mais. Para mais, então, vai ficar 45 centímetros. Beleza, gente? Aqui, eu calculei. Bateu aí na máquina de vocês? É porque eu acho que tu não tá de fone, José. Aí o áudio tá voltando aqui. Oi? Isso. Eu adoto o maior valor. Isso. Aí mais 5, né? Mais o comprimento. Isso. Então, o que acontece? Outra verificação que eu tenho que fazer é a ancoragem, não é isso? Essa armadura aqui do pilar ela vai precisar chegar nesse bloco. Então, ela vai ter um comprimento mais o comprimento aqui, ó. Pode falar, Henrique. Não, não. Tem a diferença de comprimento aqui. Então, quanto que vale esse D? Esse D ele vale. Não, não, é outro cálculo, é outro cálculo. Isso, para calcular o D estrutural, isso. Então, o D vai ser 26 vezes o diâmetro longitudinal da armadura do pilar. Quando o concreto for 25, que é o concreto FCK Pinho para nossas estacas aqui, tá bom? Então, a armadura do pilar é ferro de 10, está aqui, ó, 10 milímetros. Então, isso aqui vale 1 centímetro. Então, 1 centímetro. Então, vai ser 26 vezes 1 centímetro. Nosso D dá 26. Quem que é maior? O 26 ou o 45? Adota o maior valor. No caso, o 45. Então, ele fica como nossa altura. Se o D desse maior, eu somaria 5 para achar o novo H.
Isso, D é 40, D estrutural. A gente vai usar ele na aula que vem. Hoje a gente não vai usar ainda o D, não. Por isso que eu não calculei ele, só para mostrar. Não, é só para comparar a ancoragem, né? Por enquanto. Então, o nosso D é 40, quiser anotar aí menos cobrimento, e nosso H é 45. Então, na verdade, eu estou fazendo comparativo. Quem que eu vou utilizar, o H ou o D? Eu vou utilizar nosso H, o maior valor. Geralmente, Oi. Isso, se o concreto do estrutural for 25, concreto do pilar, tá bom? Se for diferente, tem tabela, mas isso é disciplina de concreto e a gente não consegue avançar. Aí por isso que eu vou deixar toda vez 26 aqui, que é o concreto que a gente vai utilizar mais corriqueiramente na obra. Vai ser 45 menos 5, vai ser 40, tá bom? Então, beleza. Então, eu já tenho aqui nosso bloco quadrado 65 por 65, atende a norma que no mínimo é 60 por 60, e nosso D aqui de 45. Pronto. Não existe, gente, momento fletor aqui, não existe tração nesse bloco. Então, teoricamente, não precisaria de armadura. Só precisa de uma armadura chamada armadura de suspensão, que é a gaiola. Então, essa gaiola se chama armadura suspensão. A gente calculou a aula passada. Ela, na verdade, são para combater os esforços de compressão que está sendo solicitado do bloco, para que o concreto não seja esmagado na hora de transmitir a tensão para a estaca. Então, para calcular, ele depende de 1,05 vezes o ND, dividido por 1,5 vezes o número de estaca, vezes o FYD. O FYD, eu já falei para você na aula passada, lá em concreto 1, depende do tipo de aço. O aço que a gente utiliza na construção civil é o CA50, quer dizer, é aço para concreto armado, CA, 50 kg por milímetro quadrado, que é 5.000 kg por centímetro quadrado. Eu divido pelo coeficiente de segurança, dá 43,48. Não entendi nada, professor. Decora 43,48 para o resto da vida, que é esse número que tu vai utilizar. Então, nossa carga, gente, lá do exercício solicitante é 60 mil. 60 mil. ND significa que eu tenho que multiplicar por 1,4 toda vez. Pode falar? Não, 1,05 é peso próprio, 5%. Aí o número de estaca, que é 1 aqui, e o FYD 43,48. Quanto que vai dar a nossa área de aço? Rapaz, a Kathleen tá uma máquina aí. Ela não tá nem anotando mais nada, só batendo a calculadora. Então, 13,52 centímetros quadrados. Então, o que vai acontecer? Eu vou limpar essa tela aqui, acabou meu espaço, e vou anotar esse valor aqui, ó, aqui em cima, e a gente vai continuar. Aí eu pergunto para vocês que barra é adequada para uma carga de 60 toneladas força, para essa área de aço aqui. Existe tabela, gente, que eu posso utilizar. Eu não gosto muito de tabela, porque hoje em dia a gente tem umas calculadoras HP50, HP Prime, essa CAS, tudo que é calculadora, então não precisa ficar recorrendo à Abaco. A gente pode fazer tudo na máquina, beleza? Então, que barra eu vou utilizar aqui? Alguém chuta? De 10, de 5, de 6,3, de 8, de 12, de 8. Da aula passada, né, deu 1, alguma coisa, a gente usou barra de 8, não foi?
O barra de 6,3, quando era 1, agora é 10 vezes maior. A nossa área de aço é praticamente 10 vezes maior do que da aula passada. E a ferro que a gente... Isso, um bom chute é 12,5. 16 é uma barra pesada já para dobrar na mão, certo? Então, mas poderia usar uma 16. Geralmente vão utilizar uma barra de 12,5. O barra de 20 já não é utilizado para dobrar na mão. Isso, e a área de aço era 1,3. Isso, 1,69. Isso aí, o Henrique tá com o caderno na mão. Aí o que acontece? Agora nossa área de aço praticamente é 10 vezes maior. Então vamos aumentar esse diâmetro. Nem para 8 nem para 10, vamos para 12,5. Então, uma barra de 12,5 tem uma área de quanto? Basta eu pegar e calcular πd ao quadrado sobre 4. O nosso diâmetro aqui, gente, é 1,25 centímetros. Certo? Aqui está em milímetros, mas aí substituindo aqui é 1,25. Vamos achar uma área de aço de 1,23. Então, pronto. Para me achar quantas barras eu vou precisar no final, basta eu pegar então esse 13,52 e dividir pela essa área de 1,23. Então, o número de barras vai ser a armadura dividida pela área de uma bitola. A área de uma bitola é 1,23, a área de suspensão 13,52. Dá quantas barras aí? Quantas? R$10,99. Vou adotar 11 barras de 12,5. Beleza? Olha só. 11 barras de 12,5. E por que tem esse 2 aqui na frente? Duas vezes. Porque é um... Isso aí. É nas duas direções. Uma gaiola. Muito bem. Aí o pai vai rolar uma gaiola. Então tem barra tudo que é lado. Tem no sentido e no outro. Então, vou fazer essa gaiola aqui. Deu uma limpada. Aqui nosso bloco. Então, uma barra vai passar assim, uma direção, e outra na outra direção, beleza? Ela vai ficar assim. Eu não vou detalhar essa armadura, eu vou só calcular, vou deixar para o professor. Aí o que acontece? Para quem não consegue visualizar, no vídeo, na aula passada eu passei um videozinho sobre o cara lá mostrando o bloco de coroamento de uma broca. Aí o que acontece? Só que agora a gente tem 11 barras, quer dizer que tem 11 barras no sentido circundando e 11 barras no outro sentido. E é circundando tudo. Então a gente tem 22 barras de 12,5. Essa é uma gaiola pequena, gente. Então, o que acontece? À medida que for aumentando a nossa carga, o nosso grau de armadura aumenta, a nossa quantidade de armadura fica cada vez mais densa. Beleza aí, gente? A armadura de suspensão, a única armadura que a gente vai calcular para quando eu tenho uma estaca apenas. Então, beleza. Então, o cálculo, gente, acabou aqui, a armadura de suspensão. Só que o que a gente verifica? A aula passada era poucos ferros, ferro 6,3, uma carga de 7,5 tonelada. Agora eu tenho uma carga de 60 toneladas, eu já estou com uma armadura mais densa, 22 barras de 12,5. Então, vai chegar uma hora, gente, que vai ter muito aço. Então, as próximas aulas só vai complicando esse aço aqui. Então, olha só, trouxe para vocês alguns exemplos aqui, olha só. Esse bloco de coroamento da esquerda aqui, ele está com pelo menos um ferro de 10 ou 8 aqui, tá vendo? Da esquerda. Então, olha só o quanto que está uma armadura densa. Isso aqui é para atender apenas uma estaca, provavelmente. O bloco da direita aqui, ó, da nossa direita, ele vai atender 4 estacas. Ó. Vai ter uma estaca aqui, outra aqui e outra aqui.
certo? Ele vai atender 4 stacks. Ele poderia atender até 5, mas provavelmente não é 5 não, é só 4. Então, olha só o tamanho desse bloco de coroamento. Então, se na stack em si não vai a armadura, vai uma taxa de armadura muito baixa. Mas no bloco de coroamento vai uma armadura alta, beleza, gente? Dúvida aqui sobre o método? Pode perguntar no chat, pode falar. Que armadura? Então, tem 3 tipos de armadura que calcula no bloco, né? A armadura principal para resistir aos esforços de tração, a armadura secundária para ser armadura de distribuição, a armadura suspensão e a armadura de pele. No caso aqui, eu não vou passar todas as armaduras de uma vez, gente. Eu vou introduzindo devagar. Vocês já sabem calcular a armadura de suspensão. Próxima aula, eu vou passar para vocês uma armadura quando eu tiver bloco com 2 estacas. Certo? Então, essa parte do bloco é a parte concreta só para finalizar o projeto de vocês. Então, aqui não tem esforço de tração, mas aqui, ó, no caso, se eu tenho 4 estacas, olha só como fica a armadura aqui para 4 estacas, um bloco de coroa. Essa que a gente acabou de calcular, vou voltar aqui. Essa aqui é a armadura só suspensão, que é a gaiola, tá bom? Essa armadura aqui, não, essa daqui é essa armadura de tirante ou armadura de tração. Essa é a armadura de tração. Essa armadura aqui, gente, o que passa aqui, ó, a gente vai ver nas outras aulas, é uma armadura de distribuição. Mas isso aqui vocês vão ver em concreto. Essa armadura que passa aqui do lado, ó, que vocês não viram ainda, é uma armadura de pele. E passa a armadura de suspensão aí. Então são pelo menos 4 armaduras tem nesse bloco. E aula que vem a gente aprende a calcular tudo. Isso. Distribuição. Isso, que está do lado aqui. Aqui está do lado aqui. Olha só, nesse... Vou voltar ao desenho. Tá vendo aqui, ó, que do lado, ó, desse bloco aqui não tem aço? Não tem aço aqui, ó. Tô desenhando. Então, só suspensão. E aí, essa que passa aqui do lado é a de pele. Só calculo quando é maior que 60. Quando a altura é maior que 60, que vai ser a aula que vem. Isso. É para fechar a gaiola. Certo? Que passa na diagonal. A diagonal que vai resistir aos esforços de tração.